Mas o Evandro tinha pedido a vez antes, Ok. tá? Só... Seu Pedro, você errou já? Fala. Sim, positivo. Então, Evandro, a palavra é sua, depois Jonathan, é toda sua, tá? Ok, pode falar, Jonathan, depois eu falo de você. Não fica da cabeça, não. Então, Jonathan, pode falar, depois Evandro. Obrigado, Evandro. Então, eu acho impressionante, assim, olhando por um ponto de vista cético, a capacidade de invenção da mente humana. E isso é o que impressiona, isso que eu acho que deve ser cultivado, valorizado, porque assim como a gente hoje é capaz de criar, foi capaz de criar até aqui diversas histórias fantásticas, histórias envolvendo o lado mundo espiritual, envolvendo folclores diversos. Eu acho que também nesse caso do passado aconteceu isso de certa forma, só que não com a pretensão de se fazer algo com cunho já de ser falso ou de ser um teatro, de ser, enfim, era uma busca por uma explicação, mas de uma forma tão limitada que pode incutir a erros grosseiros, mas que só podemos dizer que são grosseiros hoje com a nossa régua moderna, com os nossos conhecimentos, com esse nosso olhar anacrônico, e no passado não. Então, bastava a explicação no passado se você falava, por exemplo, que para crianças, né, crianças vêm de uma plantação de repolho, crianças vêm trazidas pela cegonha, porque essa era uma explicação bobinha que era dada para crianças, porque os adultos em si, eles apesar, né, de protegerem as crianças com essas histórias, eles sabiam da onde vinham os bebês, da onde vinham as crianças, mas esperava-se chegar a uma fase adulta para poder, e essa fase adulta não é a mesma fase adulta de hoje, era muito mais nova, recente do que a gente considera adulto hoje, e até o ponto de vista é que se vivia menos. Então, a partir do momento em que se desperta o interesse sexual na espécie humana, a partir da adolescência, já se considerava como se fosse o adulto da época. O que nós hoje revisamos e continuamos falando sobre, justamente para evitar os impactos negativos que ao longo da história também foi perpetuado ao se sexualizar cedo demais o ser humano. E até hoje ainda acontece. Então, eu acho que bastava essa explicação. Por quê? Porque as crianças elas poderiam repetir essa anedota, essa notícia falsa, mas era algo que nenhuma criança, por mais inteligente, esperta, precoce fosse, ia querer investigar a fundo. Talvez tentasse despertar nela a imaginação. Talvez ela fosse para o fantástico mundo de Bob, para tentar imaginar como que isso era possível. Uma cegonha trazer um bebê, ou uma plantação de repolho de pessoas. E aí, nesse caso, que eu acho que era um exercício válido para a imaginação. E a gente precisa da imaginação também para poder, hoje, trabalhar de forma coerente e cética. Então, eu acho que é isso. É uma outra possibilidade, né, além das palavras que eu tinha dito antes, de como explicar essa questão espiritualista, essa questão animista, e que não necessariamente precisa fazer sentido do ponto de vista material. Pode ser do ponto de vista filosófico, como foi falado. Eu só acho que a gente, por viver num mundo material, deve se importar muito com ele, né? É no sentido financeiro? Não. Quando eu falo no sentido material, no sentido de algo que vá tangir, né, o que a gente está vivenciando aqui, a nossa vida, o próximo, a questão da dor da outra pessoa,
é a questão do nosso convívio social, é a questão da intelectualidade, é a questão de alguém que não consegue aprender, é a questão de por que alguém acha graça de algo que ofende a outro. Esses tipos de coisas, essas nuances, permeiam o mundo material, embora você possa falar de uma forma bem abstrata delas. No caso do espiritual, eu acho que é por aí. Acho que é entretenimento. Eu acho que é uma coisa legal para se fazer novelas, para se fazer histórias fantásticas, mas não mais do que isso. Ok. Evandro, me permite roubar um minutinho da tua fala? Manda bala. Obrigado. Porque teve uma fala minha no início da live, onde eu fiz uma pergunta. E eu queria repetir essa pergunta para todos que estão aqui nesse momento, que é: por que mesmo com a ciência e a tecnologia ainda buscamos forças espirituais na natureza? Então, deixo essa pergunta aí para vocês. Posso começar? Vou falar rapidinho primeiro, já respondo a sua pergunta, Léo. Eu só queria deixar uma consideração que a filosofia, ela como a mãe de todo conhecimento, de toda a ciência, ela tende à verdade, mas ela não se satisfaz com as respostas. Filosofar é não encontrar respostas definitivas, mas a partir das respostas encontradas, formular novos questionamentos. Ou, embora não fosse um místico, Sócrates, ele, embora também não dissesse muita coisa sobre os deuses estavam na dinâmica das conversas, mas nós percebemos que ele não era, tanto que ele foi até, que ele não era tão religioso assim, tanto que ele foi morto por ser considerado o primeiro ateu, né, por tirar as crianças, os jovens da religião. Então, mas o que ele dizia? Que é o método da maiêutica, que é fazer através do diálogo, maiêutica é parir, fazer com que a pessoa venha parir as ideias, porque a mãe dele era parideira, segundo a lenda. Isso se Sócrates existiu e não é um personagem criado pelo... Eu acho que não, porque não é só Platão que fala dele. Tem Xenófono, sei lá o nome do cara. Tem uns outros dois caras aí que falam de Sócrates, além de Platão. Mas Platão é o principal, né, narrador da história de Sócrates. Então, todos os diálogos, embora ele dê essa explicação sobre a República, falasse que o filósofo rei... Perdão. Né? Racionalidade, é melhor você falar esse nome, porque eu não vou conseguir falar. Não vou. Então, como o Evandro falou, né, a maiêutica é a obstetrícia de Sócrates. Isso. É que Sócrates ele fazia uma analogia, né, uma comparação, a ele que ajudava as pessoas a chegar ao conhecimento. Ele fazia uma comparação, ele dizia que ele era como a mãe dele, que ajudava as mulheres a dar à luz a filhos. Então, os filhos, se você observar nessa analogia, os filhos que as mulheres davam à luz é comparado ao conhecimento que a mente das pessoas, né, produziam com a ajuda de Sócrates. É interessante. Então, por isso que eu digo que a Virgem Maria, ela é justamente a própria maiêutica socrática dentro da versão cristã. É a nossa mente fazendo gerar o Cristo, a sabedoria. Por isso que diz muito que Cristo é a luz, a sabedoria. Né? Obrigado aí. Fica à vontade, Evandro. Tá. Então é isso que eu queria acrescentar, porque eu percebo que a gente tem um apego emocional muito forte às respostas dos filósofos. E aí vão formar, por exemplo, aquele filósofo que era o panteísta, aí vai surgir uma escola panteísta, tem pessoas que definem. A partir do momento que você define a filosofia, ela pode se tornar uma religião, uma teologia, né? Eu tenho um problema também com a palavra teologia, porque ela é extremamente mal falada nos meios acadêmicos,
acadêmicos como se teologia fosse religião. Não. Teologia é uma cadeira científica, é ciência homologada pelo MEC no Brasil e toda reconhecida mundialmente. Ela visa interpretar textos sagrados e tentar extrair a imagética daqueles textos. Qual o teologos, né, daquele texto. Mas é um estudo científico. O culto não é teologia, o culto é religião, né? Então, quando a gente paralisa a marcha da filosofia e começa a cultuar aqueles elementos ou formar a nossa visão de mundo, então ela se torna ou uma religião ou uma escola, por exemplo, que nem o ateísmo. O ateísmo, embora diga que eles aceitam respostas, eles não estão abertos às indagações filosóficas. Eles partem do pressuposto que eles só vão abrir para perguntas filosóficas a partir do momento que a ciência caminhar. Se a ciência não chegou lá, então ele não pode ir até lá. Então ele está estagnando também a marcha do conhecimento, da busca da verdade. Assim como a religião também está estagnando. E a filosofia, ela não vai perguntar para ateu, ela não vai perguntar para religioso, ela não vai perguntar para espiritualista, para místico, nem nada. A filosofia vai perguntar, doa a quem doer. Né? Então, é isso que é o magnífico da filosofia. Né? Então, por isso que eu gosto tanto da filosofia. É a arte de questionar. Não é a arte de definir respostas, é a arte de questionar. Ninguém põe freio na filosofia. Na ciência também não, só que a ciência vem atrás, né? A filosofia vai a campos que a ciência nem tenta entrar, como as questões existenciais, até mesmo as questões das almas, né? Um filósofo, ele pode indagar sobre a existência de almas, não aceitar a resposta de que não existe alma, mas também não aceitar a resposta de que existe alma. Ele não é um cético também, ele é um indagador. Né? O cético é aquele que paralisa, embora ele aceite perguntar. Mas podemos dizer que o ceticismo e a filosofia são os dois lados de uma mesma moeda. Enquanto o ceticismo é o lado da moeda que está na terra, está enterrada, e a filosofia é o lado que está para fora, que está sendo iluminada pela luz. Né? Então é bonita essa questão. Por isso que ela é a mãe de todo o conhecimento. Né? Quando a patrística tentou colocar a filosofia no cristianismo, tornou a filosofia uma teologia, não é nem teologia, porque é cultuada, tornou uma religião. Né? E eu vi uma frase que é muito interessante, né? A filosofia está entre a religião e a ciência. Ela não é nem ciência e nem religião. Ela vai fazer as duas, teria que fazer as duas andar. Mas, infelizmente, a religião acaba criando dogmas. Mas mesmo esses dogmas, cá entre nós, acabam mudando. A Igreja Católica de hoje não é a mesma de há 1000 anos atrás. E aí, respondendo a pergunta, né, do Léo, qual que era a mesma pergunta? Ô, Léo. Se hoje, depois de uma ciência tão desenvolvida, por que é necessidade do ser humano ainda procurar o divino, o sobrenatural, o espiritual? Obrigado, Jonathan. Ah, sim, exatamente. Não, então isso aqui eu respondi, porque a nossa mente é filósofa. Então a filosofia sempre indaga. E aí eu vou pegar até o gancho do César, que ele falou do Edgar Morin, que se escreve, para quem não conhece, Edgar Morin. Vocês quem quiser procurar, Edgar Morin. Ele vai falar realmente do drama da morte, só que o César, ele faltou explorar um ponto, o Morin, que é os sonhos com as pessoas que já morreram. E os sonhos reveladores. E eu até escrevi no meu blog, vou deixar aqui um jabá. Posso, Léo? evandrotraçomaia.blogspot.com. Eu tenho esse blog desde 2012 e eu voltei a alimentar ele. E eu coloquei hoje um pensamento que eu tive, porque eu assisti uma live ontem que estava falando que a religião já devia ter acabado. E estava colocando todos os religiosos como pessoas com problemas psíquicos, psiquiátricos.
E aí eu fiz uma resposta, não questionando isso, mas eu fiz assim o tema, ó. Nem toda experiência fora da curva é transtorno. O caso de Chico Xavier, porque ele foi estudado por filósofos, ele foi estudado por psiquiatras, foi estudado por padres, foi estudado por tanta gente, aquele homem foi virado do avesso, pessoal. E não encontraram nenhum transtorno, ele nunca foi diagnosticado com nenhum transtorno mental. Pelo contrário, ele tinha uma segurança existencial acima da média. Então, os relatos que ele tinha não eram incapacitantes, pelo contrário, o capacitavam para desenvolver as inteligências, como eu havia dito, a inteligência do interpessoal e intrapessoal. E aí nos faz a pergunta, será filosófica, respondendo o Léo ali, né? Ciência, religião, vocês estão mesmo dispostos a estagnar? Porque eu vou perguntar, né? E os sonhos, e as EQMs, e as premonições não são necessariamente transtornos mentais, mas também são pensamentos fora da curva. O que são? Essa é a tarefa da ciência, da filosofia. Talvez tenham colocado a ciência muito cedo no campo do materialismo e do existencialismo. Quando o existencialismo não existe alma, tá? Tudo é a existência do ser humano. É o ser humano como centro, como ser existente. Não se indaga mais do ser, se indaga mais do ente. As questões ontológicas, essas coisas que buscam o ser, elas estão meio deixadas de lado, a não ser pela filosofia da mente, porque precisa descobrir qual o problema difícil da mente, levantado pelo filósofo David Chalmers.